Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do sexto ano. É a primeira turma dos anos finais, né? O pessoal aí do sexto ano. E aí, Billy, tô bonito aqui, de azulzinho? Meu sonho, pô, era dar aula de camisa azul. Consegui realizar, certo? E aí, ó, tá bem bonitinho aqui, ó, com a telinha. Coisa linda de verdade. Agora só veio de azul, viu? Segure. Vamos lá, pessoal. Ó, na aula de hoje, a gente vai continuar vivenciando a ideia de ampliação e redução. Na aula passada, a gente falou sobre a questão de como se dá essa ampliação, que a gente tem que resolver aí essa ampliação de uma forma proporcional, tá? Para que não afete aí nas dimensões da ampliação ou da redução. Se a gente fizer a ampliação ou a redução de forma errada, a gente vai estar ou achatando a imagem ou vai estar esticando também a imagem, beleza? Então, papel e caneta na mão, sente aí no seu lugarzinho, vamos dar os avisos iniciais para começar a nossa aula de hoje. Espero que todo mundo aí estejam bem, certo? Estejam na sua casa aí, bem protegido, graças a Deus. Então, vamos embora começar aqui com os nossos recadinhos. Você sabe que o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, tá? Aqui é uma escola digital, certo? Onde você pode acompanhar e assistir a nossa aula através do celular, do computador ou da TV. E através da TV, certo? Se você está acompanhando aí a aula pela telona, não se preocupe que você tem a oportunidade aí de baixar o nosso aplicativo, certo? Então, lá no aplicativo, você pode participar ao vivo do chat com a gente, mandando aqui as suas mensagens, mandando o seu nome, a escola presencial que você estuda, participando aqui ativamente ao vivo conosco. A gente sabe que toda vez que a gente tem aqui aquele aluno assíduo, a gente fica bastante feliz, que é o caso do nosso aluno Sabino. Todas as aulas ele está aqui acompanhando ao vivo aqui com a gente e mandando os seus comentários. A gente fica... Você aí, Sabino, está vendo aqui o nosso rostinho, né? Mas a gente não está vendo o seu rostinho. A gente fica imaginando aqui, criando uma face para você. Espero que um dia a gente se conheça aí pessoalmente, beleza? Então, se você ainda não baixou o aplicativo, tem aí 2 QR Codes aí na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, abre a câmera do celular e vai colocar no QR Code do teu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí você já vai ser direcionado automaticamente para a sua loja de aplicativo, faz o download e lá, quando você abrir o aplicativo, vai aparecer assim: sou aluno ou sou servidor. Aí você clica lá, sou aluno, beleza? Depois vai pedir aí login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então já coloca lá, bem bonitinho, vai abrir a plataforma e aí você clica lá, ó, no sexto ano e acompanha a aula. Tem a opção lá do chat para você participar também. Então você pode fazer como alguns alunos estão fazendo já. Assiste a aula pela TV, mas está aqui com o celular logado na aula para participar do chat. Belezinha? Então, se você já está aí assistindo a aula através do aplicativo, compartilhe aí com seus colegas, mande para a galerinha da turma, para a galerinha da escola, certo? Para que eles venham participar ao vivo aqui da nossa aula, certo? Então, a participação, o comentário de cada um de vocês é bastante importante, a gente fica muito feliz com a participação de todos, beleza? O último recado que eu amo de paixão é o nosso canal no YouTube. Tá muito organizado lá, por playlist, cada playlist uma turma, certo? Você vai clicar lá no sexto ano, tem as aulas não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas por ordem cronológica. E o mais legal é que já faz algum tempo que o pessoal do TI está colocando o tema da aula na descrição do vídeo, tá bom? Então, você clica lá na aula, será que é essa aula mesmo que eu preciso revisar? Vai lá na descrição e aí vai estar o tema da aula, beleza? Então,
Se você quiser caminhar aí pelas playlists das outras turmas, fique à vontade, tá bom? Até para você revisar, você vai dar um pulinho lá nos anos iniciais, certo? No quarto ano, no quinto ano, ver um assunto ou outro que você ficou aí pendente, que não está entendendo muito bem, você pode ir lá e revisar também, certo? Essa é a magia do YouTube, você pode assistir da onde você quiser, no horário que você quiser, pausar o vídeo, acelerar, é muito massa, aproveite essa plataforma, beleza? Hoje quem está me acompanhando aqui é a professora Nádia, ela vai fazer os comentários aqui sobre a nossa aula e ver também como é que está a interação aí no chat, tá bom? Vou passar a palavrinha para ela dar as boas-vindas e a gente iniciar a nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. Olha só, o Sabino está aí já, né, a postos, tá certo? Assistindo aí a nossa aula. E aí eu estou pedindo para ele divulgar, Sabino, divulga aí essa aula para poder os seus colegas entrarem, né? É uma aula importante, aula de matemática, né? Sempre bom a gente estar atento, tá bom? Vamos lá? Hoje é o dia mais importante, né? Sempre digo isso. É aula de português, depois aula de matemática. Sabino tá ligado aí. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Chama a galera para assistir essa aula com a gente. Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que estávamos estudando aí sobre ampliação e redução. Então vamos verificar aí o que foi que a gente viu na aula passada. Eu falei da ideia aí da foto, certo? Quando você vai pegar aí e tirar uma foto, essa foto que você tira, que já aparece na telinha do seu celular, por exemplo, ou na telinha de uma câmera digital, essa foto aí já representa uma redução, certo? Pode notar que a foto ela está nas mesmas proporções, já está bem bonitinho, todo organizado, tá? Mas ela não é uma foto que condiz com a realidade. Ela não está no mesmo tamanho da foto do seu tamanho original. Ela está em uma redução. Se você faz a impressão, tá, dessa foto, também vai estar aí em uma redução. Você pode tirar aqui essa foto e colocar no tamanho original, tá? Quando eu fiz o aniversário do meu filho, por exemplo, de 1 ano, eu tirei uma foto dele e fiz um totemzinho do tamanho real dele. Você também pode ter essa opção. E você também pode, além de reduzir ou deixar do mesmo tamanho, você pode ampliar. Foi o que a gente fez aqui com a foto da professora Cláudia, que a gente tirou a foto e depois colocou ela num lindo outdoor. Ou seja, a gente fez a ampliação dessa figura, beleza? Então, todas as figuras, seja ela em relação à foto, por exemplo, que eu coloquei aqui, ou seja em relação a um polígono, por exemplo, tá? A gente pode fazer uma redução, deixar ela no tamanho original e também pode fazer uma ampliação. E a gente viu também que quando a gente fez essa ampliação ou essa redução, a gente fez de modo proporcional. E essa proporção, ela se dá de acordo com as dimensões, tá? Pode ser em relação à altura, né, da pessoa e o comprimento, tá? Mas também pode ser em relação a qualquer outra situação, desde que esse aumento ou essa redução, ela se dê de forma proporcional, tá? Então eu coloquei aqui, ó, uma imagem do carrinho, ele sendo ampliado, né, a gente aumentando ele de forma proporcional. Temos também a redução do carro, também dado aí de forma proporcional. E aí a gente foi para a malha quadriculada, para que você veja e entenda essa ideia aí da proporção. Como é que a gente está falando aí de aumentar os lados, aumentar as dimensões de forma proporcional? Como é que isso acontece? Então eu tenho aqui o carrinho, coloquei na malha quadriculada, coloquei a letrinha A. Pode notar que o carrinho ele está sendo ampliado e a letrinha A ele está ocorrendo o quê? A sua redução, beleza? Então, o que é que está acontecendo aqui com essas dimensões da letra A, por exemplo, da grande, com a letra A pequenininha? Se você começar a contar aqui quantos quadradinhos essa letra A lá em cima, aqui no comprimento,
ela ocupa e quantos quadradinhos aqui ela está ocupando, você começa a ter essa ideia de proporcionalidade, certo? E aí, ó, eu trouxe um exemplo aí de um retângulo. Desenhei um retângulo aí na malha quadriculada. Pode notar que o comprimento desse retângulo é 4 quadradinhos. E esses 4 quadradinhos eu reduzi para 2. Ou seja, como foi que eu fiz essa redução? Eu peguei o 4 e dividi por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Beleza? Já na altura ou na largura desse retângulo, a gente tem aí 6 quadradinhos sendo ocupados, tá? Por essa largura ou essa altura. E desses 6 quadradinhos, a gente vai reduzir para 3. Observe o que foi que eu fiz aí, ó. Eu dividi o comprimento por 2 e, para eu manter a mesma proporção, eu dividi o comprimento também, a largura, por 2. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, eu vou construir agora aí um retângulo que tenha 2 quadradinhos no comprimento e 3 quadradinhos na largura. Obtive esse retângulo aqui. Então, pode notar que em um retângulo de comprimento 4 e largura 6, eu reduzi para comprimento 2 e largura 3. O que foi que eu fiz com cada um desses lados? Eu dividi ele por 2. Pode notar que divide tanto o comprimento quanto a largura pelo mesmo valor. Se eu divido aqui a largura, que é 6, por 3, vai dar 2, né? Então, eu teria aqui, em vez de um retângulo, eu teria um quadrado de lado 2. E aí, essa redução não seria de forma proporcional. Ia ficar o quê? Ia ficar achatado, formando aí um quadrado. Beleza? Outro exemplo que eu trouxe aí para vocês foi em relação ao triângulo. Então, eu coloquei aí um triângulo de base 5 e depois eu fiz a ampliação dele para a base 10. Aí você pode pensar, opa, de 5 para 10, eu fiz o que com 5 para se tornar 10? Eu somei por 5, ou seja, eu multipliquei ele por 2. Então, todas as outras dimensões que eu for colocar aí nesse triângulo também tem que ser multiplicado por 2, para que ele se mantenha o quê? Proporcional, certo? Então, eu tenho aqui o seguinte, aqui, ó, voltando, eu tenho que a altura de 3 foi para 6, que é o quê? O dobro. 3 vezes 2 é igual a 6. Belezinha? Outro ponto bastante importante é de onde eu tracei essa altura. Observe que eu tracei a altura aqui do triângulo pequeno após 2 quadradinhos. Então, 2 quadradinhos aqui, eu tracei a altura. Então, quanto é o dobro de 2? O dobro de 2 é 4. Então, depois de 4 quadradinhos, eu tracei o quê? A altura. Pode notar que depois também acontece a mesma coisa. Aqui eu tenho 3 quadradinhos e o dobro de 3 é igual a quanto? É igual a 6, certo? Então, está tudo aí de forma proporcional. Estou colocando aí todos esses lados em relação ao dobro. Então, quando eu traçar aí os outros 2 lados desse triângulo, também vai estar relacionado ao quê? Ao dobro. Então, esse lado aqui tem aproximadamente 3,6. Quanto é o dobro? 7,2. Esse ladinho aqui é 4,2 aproximadamente. Quanto é o dobro dele? 8,4. Então, a ampliação aí, ela acontece de forma perfeita, beleza? Já nesse exemplo aqui, a gente observa que a ampliação que se tentou fazer não está de forma correta. A gente já consegue observar isso aí através de quê? Através da altura. Pode notar que a altura desse objeto, quando foi feita a ampliação, ela continuou a mesma. Então, a altura continuou a mesma e o comprimento aqui, ó, ele foi aumentado. Então, eu aumentei apenas uma única dimensão. E não pode. Se aumenta uma, tem que aumentar a outra. E outra tem que aumentar de forma proporcional. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, que essa distância aqui são de 2 quadradinhos. Quando foi para a ampliação, continuou
2 quadradinhos. Então, para que eu tivesse aí uma figura proporcional, era só, a partir desse lado aqui, era só desenhar a figura do mesmo jeito. Mas o comprimento aqui, ó, que eram de 5 quadradinhos, foram para 8 quadradinhos. Então, se eu aumentei aqui o comprimento, eu precisaria aumentar também a altura, certo? Então, aqui, ó, voltando, então aqui a gente não tem uma redução e também nem tem uma ampliação. Belezinha? Então, a gente viu na aula passada que essa ampliação ou redução tem que se dar de forma proporcional em relação aos seus lados. Se eu multiplico um lado por 10 para ampliar, todos os outros lados têm que ser multiplicados por 10. Se eu for fazer a redução dividindo aí cada dimensão por 7, as outras dimensões também têm que ser dividido por 7. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai ver as situações envolvendo aí os ângulos. A gente viu que os lados, eles são de forma proporcional, mas e os ângulos, certo? Então, relembrando aqui, eu trouxe aqui duas figuras. Pode notar que eu tenho aí 2 triângulos, tá? O triângulo ABC, o triângulo DEF. E aí a gente vai entender essa relação de correspondência, tá? Então pode notar que os triângulos, eles estão na mesma posição, certo? E pode notar que esses triângulos, eles são congruentes, né? Eles têm aí a mesma medida em todos os lados. Então, o segmento AB, o lado AB, neste triângulo aqui, ele é correspondente a que lado no outro triângulo? Então, você vai procurar o lado que está na mesma posição. Então, eu tenho aqui, ó, que o lado AB é correspondente ao lado DE. O lado AC, que é esse aqui, ó, é correspondente ao lado DF, certo? Pedro, eu posso falar lado FD? Pode. Se você inverter aqui as letras, não tem problema nenhum, vai significar o mesmo segmento, tá? E os lados BC e EF, eles são o quê? Correspondentes, certo? Então, pode notar aí que a relação entre esses dois triângulos é que eles são o quê? Iguais, certo? Eles têm aí as mesmas dimensões. Já nessa outra figura aí, a gente também tem lados correspondentes, mas um é a ampliação de quê? Do outro, beleza? Então, pode notar aí, ó, que o lado HL, onde é que está HL? Você procura aqui, ó. HL está aqui. Esse segmento HL, ele é correspondente ao lado MR, beleza? Está aí, ó, na mesma posição. Já os lados IJ, ele é correspondente com quem? Com NP, beleza? E o que é que está acontecendo aí com essa ampliação? Você pode contar de qualquer lado aqui, ó. O segmento IJ, ele pega aí 3 quadradinhos, certo? Bota bem grandão aí, Billy, por favor, o pessoal ver. O segmento IJ, ele pega 3 quadradinhos. Já o segmento NP, ele pega aí 6 quadradinhos. Então, pode notar que 6, ele é o dobro de 3. Se você pegar qualquer outro lado daí, também tem que estar o dobro. Se não tiver o dobro, não representa uma ampliação, certo? Então, pode notar aí, ó, que o segmento JK tem 3 quadradinhos e o segmento PQ também tem 6 quadradinhos, que é o dobro, tá? Olhe para o segmento HI agora. HI, ele pega apenas uma diagonal, certo? Então, MN vai pegar aí 2 diagonais, que é o quê? Que é o dobro, beleza? Então, temos aí uma figura que representa uma ampliação em relação ao dobro, certo? Então, observa aqui o seguinte, ó. Os lados na ampliação ou na redução de uma figura são proporcionais. Mas e os seus ângulos? Certo? O que é que acontece aí com os ângulos quando a gente tem aí uma proporção? E aí, eita, eu achei que não ia pegar, Billy. Vê, trouxe um vídeo aqui para vocês, tá? Para mostrar essa relação aí dos ângulos, beleza? Então, eu vou pegar esse software aí chamado GeoGebra, é um software gratuito, tá? Vou construir aí um polígono, tá? Estou construindo aí, ó, os segmentos,
segmentos AB, segmento BC, segmento CD, certo? Puxei ali para cima, ó, segmento DE e tracei aí o segmento EA. Então, pode notar que esse polígono aí trata-se de um pentágono, certo? É um polígono que possui aí 5 lados, certo? Vou fazer o seguinte agora aí, eu estou retirando esses rótulos aí, essas letrinhas minúsculas, indicando o segmento, para a gente ficar apenas com os lados e com os pontos, beleza? Então, eu tenho aí ó, o polígono, o pentágono ABCDE, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou fazer a ampliação desse polígono, tá? Então, ó, vou traçar o segmento FG, que é a ampliação do segmento AB, tá? Então, pode notar que o segmento AB aí pegou um quadradinho, então o segmento FG eu coloquei o quê? O dobro, 2 quadradinhos. Então, para cada lado que eu colocar aí, eu tenho que pegar o quê? O dobro. Então, BC são 3 quadradinhos, o dobro de 3 é quanto? É 6, certo? Tenho aí que o segmento CD, ele tem aí 2 quadradinhos, então o segmento HI são 4, certo? E assim por diante. Pode notar até na diagonal ali, ó. Pega 2 quadradinhos na diagonal, então o dobro pega 4, beleza? Então fiz aí a ampliação em relação ao dobro, tá? De um pentágono para o outro. Pode notar que está bem bonitinho aí, representa realmente a ampliação. Então, o que é que a gente já sabe? A gente já sabe que, em relação aí aos lados, esses lados eles têm que ser o quê? Proporcionais. Então, se um lado mede 1 no pentágono pequeno, tem que medir 2 no pentágono grande, porque estamos falando aí do dobro, tá? Então, eu estou colocando aí a medida de cada lado e você pode notar que todos eles aí representam o dobro. Ó. DC mede 2, HI mede 4, BC mede 3, GH mede 6, AB mede 1, FG mede 2, certo? Os dois segmentos aí que medem 2,24 tem que medir o dobro, que dá quanto? Dá 2,48, certo? Por conta da aproximação aí, ele colocou o setezinho. Mas temos aí uma ampliação de forma proporcional. Todos os lados são o dobro. Verificando agora em relação aos ângulos, eu vou traçar aí todos os ângulos dos dois pentágonos, certo? E a gente vai ver o que é que está acontecendo. Ó, o ângulo ele é correspondente ao ângulo J. E o ângulo E deu 90 graus, o ângulo J também deu 90 graus. Já o ângulo D aí, ó, deu 116,57 graus. Vamos ver quanto é que vai dar o ângulo I ali. Ó, o ângulo I também deu 116,57 graus. Então, você já começa a observar alguma coisa acontecendo aí, né? O ângulo C tem 90 graus. O ângulo H vai ter quantos graus? Tchandandandan. Ó, o ângulo H também tem 90 graus. Então, dá para você começar a observar aí o que é que está acontecendo em relação a esses ângulos dos polígonos que são ampliados ou reduzidos. Esses ângulos, eles apresentam o quê? A mesma medida, certo? Então, ó, tracei o ângulo B ali, o ângulo G também, ó. Todos os ângulos têm a mesma medida, os ângulos foram o quê? De 90 graus, certo? Falta só o ângulo A e o ângulo F, certo? O ângulo A deu 153,43 e o ângulo F também deu 153,43 graus. Então, a gente observa o seguinte aí, ó, galera, que na ampliação que a gente fez aqui, os lados correspondentes, eles foram proporcionais, mas os ângulos, certo? Os ângulos, aconteceu o que com ele? Os ângulos, eles continuam com a mesma medida, certo? Então, sempre observe isso aí,
em relação a essa questão aí dos ângulos, beleza? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, ver como é que está aí o chat. O Sabino participou, Nádia? Participou, só no comecinho. Disse que ia divulgar, ia divulgar para os colegas dele, né? Mas estamos aí no aguardo. Viu, Sabino? Nós vamos aguardar uma oportunidade de conhecê-lo, né? Você é um aluno que está sempre no chat, sempre presente, né? Então a gente tem curiosidade de lhe conhecer, tá certo? E aí você gostou da aula? Eu perguntei se você tinha alguma dúvida, né? Sobre ampliação e redução, mas não me respondeu nada. Tá bom? Um abraço. Bom, pessoal, então é isso. Não se esqueça, tá? Quando a gente fala aí de ampliação e de redução de figuras, os lados, eles são proporcionais. O valor que você multiplica ou divide por 1 tem que dividir por todos, tá? Mas os ângulos, eles permanecem com a mesma medida. Se você fez a ampliação ou a redução de uma figura que os ângulos aí deu diferentes, é porque esses polígonos aí, eles não foram ampliados de forma correta, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um cheiro no seu coração, fique com Deus e fui!